Quantos gostam de viver? Levante a mão assim para mim. Assim. Quantos gostam de viver com saúde? Amém? Esse mês nós vamos trabalhar a nossa saúde, vamos aprender sobre isso. E a saúde divina, nosso tema, nos 2 cultos, durante o mês de dezembro. Eu perguntei ao Senhor por que o Senhor me deu esse tema para o mês de dezembro. E nós entendemos que o mês de dezembro é um mês que nós nos preparamos para um novo ano. Sim ou não? E nós colocamos muitas promessas, algumas pessoas escrevem suas promessas, o que vai conquistar em 2026, o próximo ano, coisas que vão deixar de fazer, coisas que irão iniciar a fazer. E também existe as melhores, creio que hoje em dia nós temos muitas festas, muitos eventos, muitos dias que nós comemoramos de uma mesa farta. Mas se voltamos aí a 20, 30 anos atrás, nós vemos que mês de dezembro era o mês da mesa farta, era o mês onde nós arrumávamos todas as coisas, a avó vinha e fazia suas bolachinhas gostosas, e nós tínhamos aquela mesa decorada de uma forma especial, com comidas que nós só comíamos no mês de dezembro. Então, após o casamento, quando viemos para a América, eu pude notar, depois dos 30 anos de idade, estou dando uma descrição para vocês, prestem bem atenção para que vocês não aprendam e não tenham que passar por isso, amém? Então eu notei que no mês de dezembro, a maioria das pessoas acima dos seus 30 anos, elas facilmente, elas adicionam 5 a 7 quilos no mês de dezembro. Por quê? Porque é uma comilança. Estão me entendendo aqui não? E durante esse mês, é um mês que você come muito, então o pessoal já entra no mês de janeiro, dizendo, eu vou fazer uma limpeza geral, eu vou comer tudo que eu puder em dezembro, vou viajar, vou fazer a festa, e aí em janeiro eu vou colocar as coisas em ordem. Então normalmente nós viajávamos, comíamos muito, então o mês de janeiro é um mês, para nós cristãos, é um mês de primícias, né? Sempre o mês de janeiro é um mês de primícias. Então nesse mês de janeiro nós entramos com um jejum congregacional e obviamente perdemos os nossos 5 a 7 quilos. Isso acontece em muitas famílias, e se você não tem 30 anos ainda, talvez você não viu, mas você vai notar que após uma certa idade, a facilidade de ganhar peso aumenta e a dificuldade de perder peso diminui. Estão aqui não? Então vamos olhar algumas coisas que está acontecendo hoje e no que isso altera em nossa vida. Eu mandei um desenhozinho, não sei se dá para colocar. Eu coloquei uma primeira foto lá do desenho. Está um pouco difícil para entender, mas aqui você tem cada área do corpo humano, né? Eu busquei uma foto que fosse o mais completa possível, mas cada área do corpo humano, ela tem um significado, ela traz um sintoma, ela traz uma área da nossa vida é afetada. E a grande questão da saúde é a alimentação. Diga comigo, a alimentação. Esse é o grande problema. Então nós temos hoje várias áreas da nossa vida e todas elas são afetadas, e o grande ponto de afetar isso aqui estão conectadas em simplesmente 3 coisas, que é o que nós vamos aprender um pouco. Amém? Vamos comigo na primeira foto. Novembro, saúde divina, número 1, saúde como vontade de Deus. Será que Deus deseja que o povo tenha saúde? Deus deseja que eu viva uma vida saudável? Olha para o teu irmão e diga, Deus não deseja que você esteja enfermo. Então, se você está enfermo, o desejo do Senhor, diga, se você está enfermo, o desejo do Senhor é que você seja curado. Amém? 3 João, capítulo 1, versículo 2. Eu oro para que você tenha boa saúde
e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então, o que ele está falando aqui? Corpo, alma e espírito. Isso é a palavra de Deus. João falando, eu oro para que você viva uma vida saudável. Deus, ele não projetou o homem para viver uma vida enferma, com dificuldades. O corpo é a parte da vida espiritual do cristão, tá? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, fala que o vosso corpo é templo do... Inclusive tem muita gente que toma esse versículo aqui erradamente, está vendo um bônus na nossa mensagem. Eles dizem que então nós somos o templo, não precisamos de templo. O versículo não tem nada a ver com igreja aqui, ok? Eu sou o templo do Espírito Santo. Aqui é uma igreja onde congregamos. O fato de eu ser o templo não significa que eu não preciso estar em uma igreja congregando. Amém? Estamos aqui? Glória a Deus. Então diga comigo, a oração do Senhor é para que eu tenha uma boa saúde. Aí a palavra de Deus, ela começa a descrever para nós como nós podemos ter uma boa saúde. E estudando sobre isso, me preparando para esse mês, eu pude ver muitas coisas, e eu creio que nós vamos ter muita vantagem nesses ensinos desse mês. Eu pude ver muitas coisas que nós podemos, com poucas mudanças, conseguir um ótimo objetivo, amém? Vamos lá? Vamos, que eu estou com pouco tempo aqui na correria, vamos. Número 2. O que Jesus comia? Qual a alimentação de Jesus? Então, eu coloquei aqui alguns pontos, tá? E tudo isso baseado em estudos que vocês podem pesquisar, pão integral, espigas, aí você tem as referências bíblicas, peixe fresco. Peixe é melhor que carne vermelha, não? Carne branca é melhor que carne vermelha? Por quê? Porque tem menos gordura, por que mais? Porque a digestão é muito mais rápida. Porque o teu corpo sofre mais para digerir uma carne vermelha, ok? Então, peixe, frutas, mel, legumes, tópicos, né? Azeite de oliva como principal gordura, água e sucos naturais. Naquela época tinha Coca-Cola? Refrigerante? Algumas informações eu sei que nós vamos repetir, mas vale a pena para a gente frisar, ok? Eu creio que eu nunca preguei sobre isso na igreja, e eu penso que a importância que Deus dá à nossa vida espiritual é a mesma importância que Deus dá também à nossa vida física. Temos que aprender a se cuidar, amém? Quando você pega uma garrafinha de refrigerante, você vê atrás quantas gramas tem de açúcar, sim ou não? Ok? Vocês já deram conta ali quantas gramas tem de açúcar? A cada 4 gramas, uma colherada de açúcar. Então nós temos muito açúcar. E por que não sente na Coca-Cola? Por causa do gás que está. Então ele elimina o gosto do açúcar, né? A alimentação de Jesus, ele cuidava muito do que ele colocava para dentro dele. E eu sei que hoje nós temos um mercado aberto. Nós vamos falar isso no ponto 4. Um mercado aberto à alimentação. E vamos saber o porquê. Qual é a razão que a nossa alimentação hoje está sendo totalmente... Nós estamos sendo agredidos pela nossa alimentação. Capítulo 3. Só voltando um ponto, alimentos naturais não processados. A alimentação de antigamente era uma alimentação dentro das suas próprias fazendas, suas plantações. Ou seja, não havia tanto mercado quanto hoje. Refeições simples, tá? Ainda no ponto 2, eu já entro aqui. Refeições simples. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Eu fui ao Haiti. E quando eu cheguei no Haiti, eu me hospedei num hotel, um hotel bom, da região ali. E na hora do almoço eu fui para o restaurante para almoçar. E quando eu cheguei no restaurante, a moça falou que era só prato feito. Prato feito significa que você não vai lá e se serve, eles te dão o prato de comida. E eu falei, ok, me dá um prato de comida. E tinha ali acho que 1 ou 2 opções, e ela trouxe o prato. E o prato veio raso. E eu olhei para aquele prato raso e eu falei, isso aqui não vai matar minha fome. Então eu comi e falei, eu quero outro.
E a moça falou, é só um por cliente. Eu falei, mas eu pago, esse não é o problema de pagar, aqui é um por cliente. Eu fui, voltei para o quarto, resolvi as coisas que eu tinha que fazer, com fome. Na janta eu voltei já tentando fazer uma amizade ali com o garçom. Eu falei, eu quero 2. E ele falou, desculpa, mas é só um. Comi de novo e voltei com fome. Eu fiquei 4 dias no Haiti. O que aconteceu quando eu voltei para casa? Não conseguia comer tanto. Está aqui, igreja. Amém? Então, a forma que nós nos alimentamos, número 3, volta lá. A obesidade, o que é? O que a obesidade é? Uma inflamação no corpo, certo? Amém? A obesidade é uma inflamação e ela causa sérias situações. Ansiedade, distúrbios metabológicos, doenças do coração, diabetes, intestino, fígado, falta de descanso. Se torna também um problema. Por quê? Porque dentro de uma má alimentação você também tem problemas e distúrbios com o seu sono. Provérbios capítulo 23, versículo 1 a 3. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que está diante de ti. Mete, olha o versículo que eu estou lendo. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão, e não cobice os teus delicados manjares, porque são comidas. São comidas. A comida engana. Fala para o teu irmão do lado, diga, a comida está te enganando, meu irmão. Quantos estão aprendendo um pouco? Amém? Capítulo próximo. Os 4 princípios da saúde divina. Comer com... Então, o que eu estou aprendendo aqui? Precisa de sabedoria para comer. Então, posso falar uma coisa com todo carinho? Hoje é um culto de domingo, é uma reunião familiar, amém? Posso falar uma coisa com todo carinho? Na ignorância a gente fala, não, eu como qualquer coisa. Não, nós somos jovens. Está tudo ok. Eu não gosto desse negócio de dieta. Eu não sou disciplina, eu não preciso disso. E come qualquer coisa. O que é isso? Falta de sabedoria. Então nós precisamos de sabedoria para comer. Ok? Comer para alimentar e não para se encher. Qual é a diferença que nós temos hoje? Qual é a diferença que nós temos hoje comparado com... Eu não vou voltar muito, não. Eu vou voltar um século atrás. Vamos aprender um pouquinho dessa história. Qual a diferença de hoje para 100 anos atrás? Café da manhã sempre existiu? Na sua opinião, café da manhã sempre existiu? Para a geração dos 30, o Elias está com seus 30, 28, 30, 25, 27. Para essa geração sempre existiu. O Mateus também. Sim, está aqui, igreja. Mas o café nunca foi estabelecido como uma refeição. Aliás, a refeição é para quando nós estivermos com fome. Então, o que o mercado criou? Vamos para o mercado agora. O mercado, a televisão, a internet, tudo que foi entrando, isso virou um mercado. E o que o mercado precisa? Quanto mais se vende, mais se ganha. Então, vamos acordar o povo já comendo. E vamos para o Brasil, né? Porque a América é um pouco diferente, a nossa cultura. Acorda e nós aprendemos o quê? Que de manhã a nossa primeira refeição é Não é assim que sempre escutamos? Eu vivi também nessa ignorância aí. É a melhor refeição, é a principal. Então, para mim, fazer um jejum era difícil demais. Porque de manhã, para mim, eu gosto de comer. Gente, eu como... Eu não vou nem falar o que eu como de manhã. Mas para mim era a melhor refeição. E não. Quantos já ouviram falar de jejum intermitente? Quanto jejum todo dia? Pode levantar a mão, você jejua todo dia.
Você jejua quando você está dormindo. Sabia disso? Pelo menos eu espero que você não durma com um prato de lentilha do lado ali, né? 3 horas da manhã, às vezes a gente faz isso, certo? É. Mas quando você vai dormir, você jejua, você para de comer, sim ou não? Então um jejum intermitente, ali acontece um jejum, todo dia você jejua, seja de 10 horas, de 11 horas, de meia-noite, até as 7, 8 horas da manhã, e você está em jejum. E esse período em jejum, o teu corpo está descansando. Se você não tiver comido às 11h30 da noite, antes de deitar no travesseiro. Porque quando você come, automaticamente o teu estômago começa a trabalhar. E aí você vai dormir, mas o estômago está... E aí você vai ter um sono tranquilo? Estão aqui comigo ou não? Quantos estão me entendendo? Vamos voltar então. O grande ponto da questão, e eu creio que é algo que vai nos ajudar muito, muito, muito mesmo, é aprendermos a fazer jejuns intermitentes. E isso é bíblico. Hoje a ciência prova isso, hoje existem prêmios nobres que falam sobre isso também, o prêmio Nobel que fala sobre isso também. Ou seja, menos alimentação, mais longo eu vou viver. Hoje há uma descoberta que com o jejum se pode curar doenças termináveis. Porque a falta de alimentação, quando você para de comer, você para de alimentar os tumores cancerígenos. Amém? O que nós precisamos entender? Vamos voltar ao original novamente. Comer quando estamos com fome. Um jejum bom de ser feito. Se você gosta de fazer exercício, você pode pesquisar, mas a palavra de Deus também já ensina isso. Se você gosta de fazer exercício, acorde de manhã e vai fazer exercício em jejum, porque o teu corpo vai queimar muito mais. Se você come e vai fazer exercício, o resultado talvez vai ser 20% ou 30% do que você poderia alcançar. Então aqui, igreja, quantos creem que a saúde é importante? É importante nós aprendermos sobre a saúde? Tipos de alimentação, ou seja, se nós fomos dormir, dormimos tranquilo, acordamos no outro dia de manhã, vamos fazer uma caminhada ou alguma coisa e vamos para o trabalho e comer para o lanche, você teve um jejum intermitente muito mais largo. E se você fizer isso por 4, 5 dias, você vai notar que o teu corpo já não exige uma alimentação de manhã. E o que a gente come de manhã? Vamos lá. Pão. Jesus comia pão. Mas o pão de hoje, diga comigo, tem muita conserva. O que mais? Na época de Jesus também tinha glúten. Estamos aqui, igreja? Você já fez uma pesquisa quanto glúten faz mal para o teu corpo? Na época de Jesus tinha glúten, na época de hoje também tem glúten, só que o glúten de hoje não é o mesmo da época de Jesus. Está aqui, igreja? E eu vou ser bem sincero para vocês, eu já fui muito ignorante com isso, com a questão da comida, mas os dias que nós estamos vivendo hoje, antigamente era um pouco de azeite, algumas coisas a mais, coisas que fazem mal para a saúde, ok, muito açúcar, hoje não. Perdão da palavra, hoje eles estão derretendo metal e colocando na alimentação. E eu vou explicar para a igreja o porquê. Eu não sei se eu poderia falar isso pela internet, mas é bem claro, é fácil de entender. Isso está acontecendo no mundo todo. Preste bem atenção no que eu quero dizer para vocês. Eles estão criando uma forma de atacar o ser humano sem destruir tudo. Por exemplo, se você soltar uma bomba atômica, você vai matar muito ser humano, mas você vai destruir muitos prédios, muitas coisas, sim ou não? Então, qual é o ataque? Atacar o ser humano sem precisar explodir uma bomba. E através do que está sendo feito isso? Diga comigo, alimentação. A Bíblia nos ensina a nos alimentarmos. A Bíblia nos ensina sobre o jejum. Hoje descobrem e jogam lá para um prêmio Nobel o que a palavra de Deus já fala. Está aqui, igreja. Salgadinhos. Quantos gostam dos seus salgadinhos? Eu não vou citar nome, porque estamos na internet.
Mas se você fizer pesquisa de alguns, é terrível. Terrível. Coloca numa panela para fritar alguns para você ver. E você vai ver o que vai sair. Você deixa aquilo, meu amado, 2 meses dentro de um armário e não estraga. Está aqui, igreja. E nós estamos comendo isso. E talvez nós poderíamos pensar, pastor, mas dedicar um culto para falar sobre saúde, o que Deus espera de nós? Que nós tenhamos? Quantos cultos nós tivemos aqui de curas e pessoas que foram curadas? Amém? Jesus cura? Vamos orar por cura e vamos ter cura esse mês? Mas também não é uma cura nós sabemos nos alimentar? Porque quando nós não sabemos nos alimentar, o que acontece? Eu estou falando do corpo físico. Tem o intestino grosso, intestino fino, rim e tudo, o esôfago. Nós precisamos aprender a nos alimentar. Aqui nós temos um aparelho que se chama, diga comigo, esôfago. Então, quando você come, e o que acontece na grande maioria das vezes, você come e você deita, e a comida está aqui no esôfago. Porque isso demora em torno de 1 hora para descer. O esôfago, ele trabalha como se fosse uma bomba. E essa bomba vai bombando para o estômago. Então, quando você deita, você automaticamente... O vô da minha esposa, ele sempre usava, como ele falava? Uma cesta. 1 hora ele não dormia, não deitava, por quê? Ele comia agora. O que nós fazemos? Comemos um bifão. Ribeye. Sal grosso, sal fino e todo tipo de tempero e uma cebolinha em cima. Sim ou não? E comemos e vamos... Eu gosto mal passado ainda. Não está errado nós comermos de vez em quando, mas nós precisamos saber que existem horas para comer. Não dá para comer todo dia. Sim ou não? Está aqui, igreja? Então, se eu tomar uma vida me alimentando menos, se você vai para o Haiti... É 2 alimentações por dia. E algumas pessoas, 1 alimentação por dia. Eles vivem bem. Quando nós assumimos o orfanato no Haiti, 20 anos atrás, e ficamos com ele por 18 anos, eles comiam 1 vez a cada 3 dias. E eu perguntei, como vive? Os pastores comem para sobreviver. Eram fraquinhos. E nós pegamos esse orfanato e começaram a comer 2 vezes por dia, o que é o normal do Haiti. Se vamos para o Brasil... Quantos já ficaram num hotel fazenda no Brasil? Quantos dias vocês ficaram? Se vocês ficaram mais de 2 dias, eu garanto que vocês saíram mais pesados do que entraram. Eu fiquei com a minha esposa e ela falou assim, amor, hotel fazenda nunca mais, só se for spa agora. Porque nós descíamos, era a casa da vovó. Casa da vovó? Então, o que nós estamos vivendo hoje? Hoje, o que o ser humano está vivendo? Comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, comprando, vendendo, e o que a Bíblia diz em Lucas? Até que Jesus veio. Eu preciso entender que a comida, para mim, ela tem que ser a sobrevivência. Em outras palavras, se come porque precisa comer. Se come educadamente. Se come com uma faca na garganta. O que está matando hoje, trazendo doenças, é a alimentação errada. Está aqui, igreja? Amém? Existe um cálculo, e eu sei que... aqui eu abro um parênteses aqui também para falar sobre isso. Muitas pessoas lidam com a obesidade e... Um magrinho, ele olha para o obeso e fala, ué, mas por que ele não faz direito esse negócio? É terrível, irmãos. Tem pessoas que têm uma genética para perder peso rápida. E tem pessoas que faz tudo, mais tudo, e não consegue perder o peso. Mas tem algo que funciona. Diga comigo, jejum intermitente. E isso é bíblico. A palavra de Deus nos ensina a jejuar. Agora, se você pedir para mim para fazer uma dieta... eu com certeza não vou conseguir fazer. Não sou homem de dieta. Mas se eu coloco no meu coração, nós temos os dias de jejum. Pai, eu vou jejuar. Eu estou recebendo no meu mundo espiritual e também estou plantando no meu mundo físico. Sim ou não?
Eu tenho benefícios espirituais e tenho benefícios físicos. Então o que eu quero dizer para você? Nós precisamos jejuar. Precisamos aprender a controlar a nossa comida. A alimentação. Quantos gostam de academia? Bom, um dia eu encontrei uma pessoa na academia. A Paola entende um pouco de academia. Ela é personal trainer. Então, um dia eu encontrei uma pessoa na academia e eu falei, gente, o corpo da pessoa era muito justinho, tudo certinho. E eu peguei e falei para ele, eu disse assim, cara, tu deve viver na academia para ter esse corpo assim, né? Porque não era um cara bombado, era um cara definido. E ele olhou para mim e falou assim, 80%, ou não, se eu não me recordo, ele falou, acho que 90% é alimentação. Em outras palavras, você pode fazer 3, 4 horas de academia, mas se você não aprender a alimentar, está aqui, igreja? Sabe o que me chama a atenção? É que a Bíblia nos ensina a se alimentar. Sabe o que me chama a atenção? É que Deus deseja que nós vivamos uma vida saudável, sim ou não? Mas que o mercado está ensinando as pessoas a se alimentar errado. E o que a televisão faz? Os teus olhos trazem desejo, sim ou não? Você está assistindo televisão, preste bem atenção no que eu vou falar. Aí passa uma pessoa com um copo de café, com uma xícara de café. Na hora você lembra assim, um cafezinho não ia mal. Sim ou não? De repente você vê aqueles amigos que estão na frente da praia assando um churrasquinho. Com um churrasquinho não ia mal. Em outras palavras, nós começamos a querer devorar com a boca o que nós estamos vendo com... Está aqui, igreja? Hoje em dia, nós comemos e agora vem as medicações para perder o peso. Hoje existem várias situações. Eu não estou falando contra isso. Só que se nós aprendemos a nos educar de maneira... Eu sei que a medicação existe, foi provada, é boa, mas eu preciso criar um estilo de vida para que eu não seja dependente do remédio. Amém? Eu não estou falando para quem tomar, para de tomar, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando, nós precisamos uma reeducação alimentar. Glória a Deus? Dá para dar um glória a Deus aí? Ou então diga misericórdia, pelo menos? Ok? 1 Coríntios 10, 31 diz, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória. Então, quando eu estou comendo, eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Amém? Marcos capítulo 6 e 31 fala sobre o repouso. Deixa eu fazer uma pesquisa rapidinho aqui. Quantos dormem menos de 4 horas por noite? Alguém aqui? Glória a Deus, vocês estão dorminhoco, hein? Bom. Quantos dormem 6 horas por noite somente? Ok. Quantos dormem regular 8 horas mínimo? Qual é o melhor horário para dormir? Todo mundo sabe. Só que a gente não faz, né? Assim? Às 10 horas, às 2 horas é o melhor horário de sono que você pode ter. Só que é necessário, preste bem atenção, principalmente os homens, se você quer uma esposa brigona do teu lado, coloque ela para dormir menos de 8 horas. Porque a mulher necessariamente precisa dormir 10 horas por noite. Elas dormem 8 e vai brigar um pouco menos contigo. Mas se elas dormirem menos de 8, você vai... Está aqui, igreja. O que eu quero dizer? Que é uma necessidade da mulher. Está aqui, igreja. Nós precisamos aprender as nossas necessidades. Pastor, sou nervoso, o tempo todo brabo. Mas está dormindo? Não. Está comendo direito? Não. Está exercitando? Não. Então tu vai continuar nervoso. Está aqui, igreja. Precisamos cuidar da nossa alimentação. A palavra de Deus nos ensina. E por que nós não temos disposição para orar mais? Porque estamos cansados. Está aqui. Glória a Deus. Então eu preciso entender que, olha aqui a disciplina.
Marcos 6,31, vinde, repousai um pouco. O dormir é necessário. Quando você começa a ficar doente, ficou doente, mês que vem de novo doente, mês que vem de novo doente, o que é isso? Geralmente é um sinal que está conectado à alimentação, mas na grande maioria do tempo, das vezes, perdão dizendo, é a sua imunidade que caiu. E quando que a imunidade cai? Quando dorme pouco. Quando você dorme pouco, meu amado, a tua mente, ela se distorce, o nervosismo, a ansiedade, a preocupação. E aí muitos caem no remédio para dormir, porque é tomar algo para tirar o sono e depois tomar algo para dar sono. Está aqui, igreja? Qual o melhor horário para fazer exercício? Os meus filhos, às vezes, eles saem 10 horas da noite para correr. E às vezes eu tenho vontade de sair com eles, mas se eu sair correr 10 horas da noite, eu vou dormir que horas? Que o meu sistema já não é o mesmo dele. Jovem precisa de descanso. Geralmente os jovens e os adolescentes, eles dormem 10, 12 horas. Eles precisam de descanso. Agora já vai ficando mais homem, já vai crescendo mais, ou seja, vai diminuindo essa necessidade de dormir. E a diferença, eu tenho 2 meninos, a diferença de um para o outro. Tem um que tem uma genética que precisa de mais sono, o outro tem outra. Está aqui, igreja. E o que isso faz? Se nós conhecermos a nossa família, vai evitar confusões, vai evitar brigas, vai evitar desacordos. Amém, igreja? Essa menina que só dorme, esse menino que só dorme, é o jeito dele. Então coloca um jeito para que durma mais cedo, ok? 4:4, Provérbios 25, 28. Como uma cidade, como uma cidade derrubada em muros, assim, o que diz? Leia comigo. 1, 2, 3. Número 1. 1, 2, 3. O que é a cidade derrubada sem muros? Sem proteção. E nós estamos falando de saúde, você come o que quiser, você come qualquer coisa, escuta qualquer coisa, vê qualquer coisa. É uma cidade sem muro. Uma cidade sem limites, uma cidade sem princípios. Está aqui, igreja? Precisamos ter princípios. Eu preciso cuidar daquilo que eu como. Eu preciso cuidar daquilo, a forma que eu vivo, o descanso. Eu preciso ter domínio próprio no meu descanso. O Joshua tem uns amigos que são da Grécia, e eles são 3 irmãos. E eu conheci eles, e eu falei assim, admirei a pegada de vocês, porque os 3 combinaram entre eles de colocar aquela coisa, como é que fala? É tipo Parents Control, é um negócio que você coloca um controle no celular. Só que como eles estão sem os pais, eles entregaram o controle, cada um entregou para o outro irmão e para o outro irmão. Entre os 3, eles agora têm um controle de quanto tempo gasta no Instagram, de quanto tempo gasta. Outra coisa que eles fizeram também, por quê? São 3 jovens, 20 anos. Outra coisa que eles fizeram também, eles disseram assim para mim, eles falaram, nós tiramos a cor do celular. O celular deles é sem cor, porque daí não chama tanta atenção para gastar tanto tempo. Está aqui, igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você, a tecnologia foi Deus que permitiu e nós precisamos, nós estamos vivendo nos dias de hoje. Mas se nós não tomarmos cuidados, não tivermos uma disciplina, não colocarmos muros, está aqui, igreja. Aí tem o dia do lixo. Quantos sabem o que é o dia do lixo? Só que quando não está na dieta, todo dia é dia do lixo. Sim ou não? Dia do lixo, só lá no inferno. Diga para o teu irmão aí. Na nossa casa não tem lixo. Todo lixo tem que ser jogado para fora. Ok? Próximo. Se coloque de pé, eu te peço louvor para chamar. Caminho para uma vida saudável, santa. Jesus viveu com simplicidade, equilíbrio, pureza. Um modelo de vida para nós. Isaías 40, 31 diz a palavra do Senhor: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu coloco isso de uma maneira muito simples para nós. Hoje a ciência provou
eu vou trazer mais informações, que eu estou com muita informação que ainda estou preparando as outras mensagens, mas a ciência provou hoje que, eu vou trazer exato, se eu errar aqui com a informação, X dias sem comer, você traz o teu corpo a um balance normal novamente. Eu vou pesquisar exatamente quantos dias são. Em outras palavras, se você ficar um jejum, quantos sabem que nós podemos jejuar 40 dias? Jesus jejuou, sim ou não? E nós podemos também. Tem um pastor que eu estou lendo o livro dele, que é o pastor Vlad. Ele jejuou 40 dias também. Ele fez um livro sobre esse jejum. 40 dias só na água. Se você jejuar por um período de, se eu não me engano, é 11 ou 12 dias, eu preciso pesquisar, o teu corpo automaticamente se alinha normalmente. O que eu quero dizer para você é que o jejum é necessário para a tua saúde física, espiritual e emocional. E para que você jejue, você precisa ter informação. E para que você tenha essa informação, e receba ela no teu coração, você precisa entender que isso é o certo de ser feito. A palavra de Deus nos ensina a viver uma vida com saúde. Infelizmente, como igrejas, nós nos preocupamos muito, nós temos cultos aqui maravilhosos de oração e eu nunca falei sobre saúde como eu estou falando. Mas é difícil ver o povo doente, amém, amados? Como nós vamos levar o evangelho sem saúde? Está aqui, igreja? Como nós vamos levar o evangelho sem saúde? Eu creio que nós vamos ter muitas curas, mas nós precisamos aprender a viver uma vida com saúde. Hoje eu falo sobre saúde física, nós vamos entrar mais na área de saúde espiritual, saúde emocional. Mas ela também, altera totalmente com a nossa alimentação. Por isso eu quero convidá-los, vocês hoje, a baixar sua cabeça, feche os teus olhos e faça uma análise em que tipo de alimentação você está comendo, que tipo de noites vocês estão dormindo, se existe agradecimento diário por tudo que vai comer, se a tua noite tem sido uma noite dedicada ao Senhor, e dizer: Pai, eu estou descansando, porque a tua palavra diz que tudo que nós fizemos devemos fazer para exaltar a tua glória. O teu descanso está exaltando o Senhor? O teu descanso, a tua alimentação está agradando o Senhor? Aquilo que você coloca na tua mesa está agradando o Senhor? Que tipo de alimentação você está tendo? Que tipo de vida sedentária você está tendo? Pastor, eu não tenho tempo de ir na academia, mas você tem tempo de fazer mínimo 3 vezes por semana uma caminhada de 30 minutos. Enquanto nós louvamos um louvor, eu quero que você reflita sobre a tua alimentação. Eu quero que você reflita sobre a tua saúde. E se quer voltar ao original, volte a 2 alimentações por dia. E se você acostumar a viver uma vida assim, eu tenho certeza que você vai ter uma vida muito mais saudável. Feche os teus olhos.